Boa noite, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos no dia 21 de maio e muito se especulava de que algumas localidades da Argentina pudessem, no curto espaço de tempo, passar a fase 5, que é a última etapa daquele plano de contingência lançado pelo governo argentino durante esse processo que a gente está vivendo atualmente. E justamente isso seria o último passo antes da liberação total. E muitas pessoas, principalmente brasileiros que estão pretendendo ir para a Argentina, ou que estão na Argentina e querem voltar para o Brasil, ou que vieram para o Brasil, estavam muito em dúvida justamente porque isso possivelmente habilitaria as fronteiras abrirem, os ônibus voltarem a circular, as passagens aéreas voltarem a funcionar, mesmo tendo aquela notícia que eu trouxe aqui para o canal, de que as passagens aéreas, as viagens aéreas foram canceladas até setembro, né? Mas, no dia de ontem, 20 de maio, a gente teve a confirmação de quase 500 casos de vírus, um número bastante alto, é o maior desde o início do processo que a gente está passando, justamente por conta dos altos números que a gente viu no último dia e que muito provavelmente a gente vai começar a ver agora com a flexibilização da quarentena. O governo argentino já pretende estender a quarentena até o dia 8 de junho. Lembrando que a diferença dos países que estão em lockdown nesse momento, a Argentina já flexibilizou muito o seu isolamento social, justamente porque conteve muito bem desde o princípio. Então, vários setores da indústria, do comércio, dos serviços já estão operando, obviamente, com as medidas sanitárias necessárias. Mas como é que fica a situação daqueles brasileiros ou daqueles argentinos que viajaram a trabalho, ou que precisam viajar a trabalho, ou que precisam voltar para suas casas que são na Argentina? Porque, sim, tem muito brasileiro que voltou para o Brasil, mas que mora, estuda, trabalha na Argentina e teve a sua rotina modificada justamente pela atual situação sanitária que a gente está vivendo. Muitos são os casos, se você mora na Argentina ou se você tem contato com pessoas da Argentina, muito provavelmente você conhece situações muito similares. E muito bem se especulado a nível mundial da criação de um passaporte sanitário. Não é um passaporte imunológico, como a Alemanha nesse momento está pretendendo fazer. O que a Alemanha pretende fazer? A Alemanha pretende expedir certificados para as pessoas que sim foram infectadas, para que elas demonstrem na hora de uma viagem, por exemplo, nos próximos meses, por exemplo, uma viagem de trabalho, aquele certificado comprovando de que ela não é um vetor, já que ela já teve. Porém, isso depende de estudos que comprovem de que uma pessoa que já foi infectada não se infecte de novo, certo? Então, por isso que não está sendo expedido ainda, um dos motivos. O que a Organização Mundial do Turismo e muitas organizações ao redor do mundo estão pensando em fazer é a criação do passaporte sanitário para que elas possam justamente viajar. Seja a trabalho, seja a turismo, justamente por entender de que o turismo é uma das áreas dos serviços mais afetadas. Se prevê uma queda de 60% a 80% no ano de 2020, nos próximos meses, justamente por conta da situação sanitária. Mas o que isso me afeta? Isso afeta você que pretende ir para a Argentina para poder estudar, para poder trabalhar, para poder, enfim, nesse período, ou você que já está na Argentina e pretende, por exemplo, no final do ano vir visitar seus familiares que moram no Brasil, ou se porventura acontecer algo muito drástico de que a sua universidade na Argentina suspenda o calendário, porque já estamos há vários meses com aulas EAD e chega um ponto em que a universidade não tem mais como manter isso, principalmente no curso de medicina em que a gente precisa de práticas. Pode acontecer de que, no caso drástico de que a universidade suspenda o calendário temporariamente e que o retome a futuro, muito provavelmente você vai querer voltar para o Brasil. E quando você estiver no Brasil, muito provavelmente quando o calendário for reiniciado, você vai querer voltar para a Argentina. Como é o caso das pessoas que voltaram para o Brasil por conta das aulas EAD. O que se pretende é ativar um aplicativo chamado HiCard. Dentro desse aplicativo devem estar informações sanitárias para que aquele indivíduo possa se locomover para fazer uma viagem de trabalho, por exemplo. Nisso deve estar a avaliação médica e os exames imunológicos. Lembrando que o exame imunológico ele deve ser feito, segundo o que se pretende fazer, dias antes da viagem. Seja PCR, seja os exames rápidos com detecção de IgG e IgM. A ideia disso é começar a flexibilizar a abertura de fronteiras, justamente também pela questão do comércio, entendendo de que, até o presente momento, 21 de maio, 100% dos países têm algum tipo de restrição nessas fronteiras e 72% dos países estão totalmente fechados, como é o caso da Argentina. A gente tem que entender que isso é um projeto, de que é algo que está sendo trabalhado nas organizações internacionais, que está sendo feito um piloto nesse momento na Espanha, se eu não me engano nas Ilhas Canárias nesse momento. Mas para você que mora na Argentina, estuda na Argentina, voltou para o Brasil ou vai estudar na Argentina no próximo ingresso, seja ele
pré-grado de setembro da Barcelona ou os que começam no final do ano, você tem que entender de que as fronteiras não são seu único problema. Porque você tem que entender de que os transportes estão fechados nesse momento, estão sem operar. Seja ele transporte terrestre ou transporte aéreo, particularmente na Argentina, pelo momento vão continuar sem operar. Por quê? Porque estando operando, um ônibus ou um avião ele pode acabar levando pessoas que estão infectadas de uma província ou de uma cidade para outra, entendendo que a maior parte das pessoas que chegam em avião, por exemplo, na Argentina, chegam nos aeroportos de Buenos Aires. E Buenos Aires hoje é a cidade com o maior número de casos. Então, se a gente pensar, cheguei em Buenos Aires, tive contato com uma pessoa infectada, fui para, não sei, Mendoza, por exemplo. Sendo que a província de Mendoza é uma das províncias que menos casos tem. Você acaba se tornando um vetor e levando para aquilo. E a Argentina está tratando de conter ao máximo para que até o final do ano as coisas possam voltar à normalidade. Então, fronteiras e transportes, assim como os ônibus também não estão funcionando nesse momento e não existe previsão de que eles retornem, certo? Porque justamente aí a gente fala de um fluxo ainda maior de pessoas entre províncias e entre cidades. Isso significa que você deve desistir do seu plano de estudar medicina na Argentina, por exemplo, em 2021? Não, porque falta muito ainda para 2021, tem muita coisa para acontecer durante esse período e isso é algo que muita gente está surtando à toa. A gente não tem como prever o que vai acontecer, obviamente, no próximo ano letivo. A gente não sabe nem sequer como vai acontecer o ano letivo 2020 no segundo semestre, pensando que a gente já falta aí 1 mês e meio para finalizar o primeiro nas situações em que estamos. Mas a gente sim tem que entender de que muito provavelmente, e assim esperamos, de que a situação esteja muito melhor para daqui 6 meses. É só a gente pegar os casos na Europa, por exemplo. A maior parte dos países, independente do modelo de isolamento social que adotaram, na sua grande maioria, o total, fecharam entre fim de fevereiro, começo de março, e agora, 2 meses depois, começam a flexibilizar e muito provavelmente eles já pretendem que o próximo ano letivo, lembrando, o ano letivo na Europa começa em setembro, comece normalmente. Então isso significa que é uma perspectiva de curto prazo, pensando em 6 meses, muito provavelmente a gente vai ter um ciclo letivo 2021 normal, com algumas restrições, com certos cuidados sanitários, mas que não vai se ver afetado. Então, por favor, não surte por conta disso. As universidades não vão lançar nenhum tipo de informação, e isso é algo importante de destacar e é importante deixar aqui para que você também saiba e entenda isso. As universidades não vão publicar nada com respeito ao ano letivo 2021 até agosto, setembro, outubro, em alguns casos. Ou seja, até que as universidades comecem a decidir como vai funcionar. Porque é justamente o momento do ano em que elas começam a decidir essas coisas. Então, nesse momento, utilize esse momento de isolamento, esse momento de quarentena que a gente está vivendo, para coisas que são produtivas para você, seja ele, você quer estudar medicina na Argentina ou outro curso de graduação na Argentina, foca esse período para aprender espanhol, que é o assunto do próximo vídeo aqui no canal. Então, é um momento em que você pode focar nisso, colocar boas energias em coisas que vão trazer resultados produtivos e positivos para você. Então, foca nisso. Não tem como a gente saber o que vai acontecer daqui 6 meses, muito menos para o próximo ano letivo. A gente não sabe nem sequer o que vai acontecer daqui 4 semanas no Brasil, não é mesmo? E torcer para que a situação no Brasil também seja contida de uma melhor maneira, né? Porque não dá para a gente ficar num país e acreditar num país que não acredita no que está acontecendo, mas sim acredita num medicamento que não tem resultado positivo, mas acha que cura o que está acontecendo, né? Meio complexo de entender. Mas enfim, porque senão também complica um pouquinho para que a gente consiga ter uma abertura de fronteiras do Brasil para a Argentina, porque a gente já sabe, isso não é novidade, os países do Mercosul e do mundo inteiro estão de olho no Brasil, estão muito preocupados com a situação no Brasil, pelo alto número de casos no Brasil. A gente está a um ponto em que a gente está superando por dia os Estados Unidos em número de contágio e número de mortes, e muito provavelmente isso vai continuar aumentando. Infelizmente, se a gente não tomar outra perspectiva sobre o que está acontecendo. Mas enfim, espero que esse vídeo tenha dado uma tranquilizada, ou não, em você. Eu só queria trazer esse pequeno apanhado de informações que eu consegui encontrar essa semana com respeito a fronteiras, com respeito às viagens, pedir para você se acalmar e entender de que as coisas vão melhorar,
E é isso. A gente se vê no vídeo da semana que vem, ok? Deixem aqui embaixo nos comentários sugestões para os próximos vídeos. Se inscrevam para não perder novidades, ativem as notificações, curtam, compartilhem. Tudo que eu sempre falo em todos os vídeos. Obviamente, acessam os vídeos recomendados aqui do lado. E a gente se vê na semana que vem. Se cuidem. Até mais. Tchau.